Para ter sucesso, invista seu foco no que é real. Por que eu coloquei esse título? Porque aonde que a gente está investindo o nosso foco constantemente, né? O tempo todo a gente tem um foco. E esse foco, ele não vem através dos nossos olhos, né? O que está focando aqui não são os olhos do corpo, mas é uma consciência que está focando. Então, isso que coloca a atenção é a consciência, né? Quando a gente pensa assim, num pensamento, quando vem um pensamento na mente e, e tem algo que presta atenção nesse pensamento, isso é o foco da consciência, ó. Tem algo que está percebendo e tem o pensamento ali, da mesma forma como tem algo que foca na sensação. A sensação tá ali e tem uma coisa antes que tá focando nessa sensação, tá percebendo essa sensação ou tá percebendo alguma parte do corpo. Então, a consciência, ela é esse atributo de foco, em que ela pode focar tanto num pensamento, quanto num sentimento, numa emoção, quanto numa imagem, né, externa, aparentemente externa, quanto no próprio corpo, né? Tem algo que foca no corpo. Então, isso significa que o que está focando não é o corpo, não está sendo de lá, né, daqui para lá, mas tem algo que está antes. Então, isso que está antes é o que nós realmente somos, né? Isso que está antes de qualquer coisa, a consciência ela já é um estado completo, né? Ela já é algo que existe por si só, antes da ideia até de ser consciência, né? Consciência é só esse símbolo que a gente usa para isso que ainda parece que está existindo a parte de Deus, né? Tem uma aparência, tem um efeito que se mantém a partir da ideia de separação e que ele continua parecendo estar aqui só por esse foco agora tá num pensamento de separação. Então, esse foco que está aqui, ele continua sendo atribuído, ele continua sendo investido na separação, num pensamento de separação. Porque o que a consciência fez? Ela já era totalidade com Deus. Então, o que ela fez? Essa ideia de que a gente traz, né, que esqueceu a totalidade, né, que a consciência ela se esqueceu do que ela é. O que é esse esquecimento? Não é esse esquecimento aqui nosso, né, como se eu tivesse me esquecido de, sei lá, juntar minhas roupas na rua. O esquecimento é o foco que estava na totalidade, era tudo, existia como completo, um ser íntegro, sendo como Deus, né, sendo a imagem e semelhança de Deus, só que esse foco ele foi investido num pensamento, agora esse foco voltou-se para um pensamento de separação. Então, isso que fica se mantendo, essa repetição desse mesmo pensamento, é o que mantém o plano do ego, né? O plano do ego para a salvação é que essa consciência ela continue através de nós aqui o tempo todo pensando que alguma coisa tinha que ser diferente, né? Alguma coisa que não é a própria decisão dela, ou é a própria decisão dela de se sentir separada, de se sentir um indivíduo, de ter um senso de uma coisa só. Ela tá acreditando nisso, ela tem uma interpretação de estar fora de Deus. Então, tendo essa interpretação de estar fora de Deus, agora ela afunila esse foco, né? Esse foco, ele vai indo nesse nível metafísico, né? Ele vai afunilando, é como se a consciência tirou o foco da totalidade, colocou o foco no pensamento de separação. Esse pensamento de separação tenta resolver, agora a consciência, acreditando nisso que está separada, ela é o próprio medo, então esse medo, ele precisa ser resolvido, porque é o medo de eu não sei o que eu sou algo sozinho aqui. Então eu preciso, agora que eu sou a fonte da vida, agora que eu sei que eu tô por minha conta e risco, eu preciso resolver essa interpretação. E esse resolver aqui, essa ideia dessa repetição de ficar fazendo formas, mais formas, para que essa vida pareça estar acontecendo, para que ela pareça ser a existência, isso é uma punição. E aí, o que é a ideia de que a gente continua fazendo a manutenção disso aqui? A gente o tempo todo não está numa ideia de que alguma coisa tinha que ser diferente, né? Porque, olha, se a gente
pensa nesse sucesso do mundo, né? Eu quero ter sucesso aqui, eu quero estar o tempo todo numa melhoria. Eu não tô o tempo todo num estado presente de que alguma coisa tinha que ser diferente. Então eu quero ser uma mãe melhor, eu quero mudar coisas no meu emprego, eu quero fazer mudanças na forma aqui o tempo todo, porque não é suficiente, ó. O sucesso, ele nunca é um patamar que a gente alcança, um sucesso, aí, tá, tá tudo certo até aqui. Não, a consciência que tá acreditando ser essa imagem aqui, a gente tá o tempo todo num lugar de busca, né, num lugar de investir e ficar pingando esse foco aqui em mais coisas. Então faz isso, faz aquilo, se distrai. O tempo todo é uma distração no foco para não olhar para a única coisa que está aqui realmente, né? Para a única coisa que existe nesse instante presente, está aqui, só que a consciência simplesmente não vê que isso está aqui porque ela fica tentando resolver a ilusão, fica tentando ter sucesso através da ilusão. E aí, o que acontece, né? Qual uma das formas que a consciência usa para fazer essa manutenção? Jesus traz a questão de guardar mágoas, né? E o que é esse guardar mágoas? Porque aqui a gente já traz uma ideia de que guardar mágoas é, eu tô guardando uma mágoa de alguém que fez alguma coisa para mim. Mas esse guardar mágoas, ele vai além dessa ideia, né? Isso é um aspecto também, mas isso que ele traz aqui é mais abrangente num sentido total, né, de como que isso está acontecendo. E tem um texto que ele fala sobre isso, ele diz assim: o plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. Ele mantém que, se outra pessoa falasse ou agisse de modo diferente, se alguma circunstância ou evento externo fosse mudado, serias salvo. Dessa forma, a fonte da salvação é constantemente percebida fora de ti. Cada mágoa que guardas é uma declaração e uma afirmação na qual acreditas que diz: se isso fosse diferente, eu seria salvo. Desse modo, a mudança da mente necessária para a salvação é exigida de todos e de tudo, exceto de ti mesmo. Então, o que é o plano do ego para a salvação? É o tempo todo um lugar de que a causa daquilo que eu estou tentando resolver, né? Essas sensações que a gente experimenta. Parece que isso, né? Eu estou o tempo todo tendo um impulso de resolver alguma coisa a partir dessas sensações. Então, o que eu faço? Eu digo que é um mundo que tanto pode me salvar, mudando alguma coisa no mundo, mudando alguma coisa nas formas, nas relações, nas pessoas. Se isso mudasse, a minha sensação interna muda, que é isso que a gente faz, né? A gente corre atrás, sei lá, de um plano de salvação aqui, de, sei lá, ter um emprego e daí me desenvolver ali profissionalmente, me evoluir profissionalmente, ter um cargo melhor, eu vou lá e me esforço, eu vou lá e faço, e aconteço. E aí, o que eu tô tentando mudar? Tem uma insatisfação, né? A gente, por exemplo, chega num patamar ali, na situação ali, chega um certo grau que eu vejo, tô insatisfeita, eu queria ter mais dinheiro, eu queria ter mais poder, eu queria ter mais, sei lá, reconhecimento, valor. E aí parece que a mudança, ela tem que ser externa, eu tenho que correr atrás de alguma coisa, então se isso fosse diferente agora, ó, se eu conseguisse mais esse cargo, ou se meu chefe me desse mais um aumento, eu estaria em paz, ó, eu ficaria bem, eu estaria salvo, eu seria salvo. Só que isso não acontece, né? A consciência fica tentando colocar aqui buscas no externo e nunca olhar para o que está antes disso. E o que é olhar para o que está antes disso? O tempo todo, isso que a gente chama de insatisfação, ela vem da certeza de estar separado, de ser uma pessoa, de ser um indivíduo, de estar existindo a parte de Deus. E daí são geradas todas as crenças que estão ali no nível do autoconceito, né? Todas as crenças. Aí a busca que é porque eu quero ter, eu já me vejo sem valor, né? Eu já me vejo algo inferior ou rejeitável ou em falta e eu preciso ficar tendo essas buscas aqui. Aí através do dinheiro, das pessoas, das relações aqui, a gente fica tentando resolver algo metafísico, né? Algo que não está no físico. A
a gente fica tentando resolver no físico. E aí, por isso, esse sucesso, né, o sucesso real, ele só pode ser experimentado no momento em que a consciência retirar o foco de existir nessas imagens, retirar o foco de existir nesse corpo e colocar o foco na existência. E não é algo que... Porque assim, a gente fala isso, né? Tira o foco daqui e coloca lá. Aí parece que tem uma coisa e outra, né? Parece que tem a experiência de duas coisas. Só que quando a gente fala assim, retirar o foco, essa experiência de duas coisas, ela tem que sumir. Por isso que tem que ser uma confiança, algo que está além de qualquer símbolo, de qualquer mentalização, de qualquer pensamento, de ficar pensando, de ficar... É algo que... Por isso que é uma confiança, é algo que só coloca assim, a certeza de existir como Deus, que olha para esse que fica se contando aqui, que fica pingando foco, que fica em dúvida, seja lá o que for, em busca, e questiona esse, ó. Esse não é a realidade. Então, por isso que não é uma experiência de uma coisa que tira o foco de outra e vai para algum lugar como se fosse ainda a sensação de que eu tô fazendo alguma coisa, né? Eu tô tirando um foco daqui e tô colocando um foco lá. Não, só tem isso, só tem a existência. Esse que tá aqui se imaginando, pensando, sentindo, isso é o que não existe, né? Isso que precisa ser visto como que não é. E aí, na lição de hoje, na lição 246, Jesus traz: amar o meu pai é amar o seu filho. E aqui ele traz um outro tipo dessa mágoa que foi citado aqui nesse texto. Ele diz assim: que eu não pense que posso achar o caminho para Deus se tiver ódio no meu coração. Que eu não tente ferir o Filho de Deus e pensar que posso conhecer seu Pai ou o meu ser. Que eu não fale em reconhecer a mim mesmo e ainda acredite que a minha consciência pode conter o meu Pai ou a minha mente conceber todo o amor que o meu Pai tem por mim e todo o amor que eu lhe retribuo. Aceitarei o caminho que escolheste para que eu venha a ti, meu Pai, pois nisso terei sucesso, porque essa é a tua vontade. E quero reconhecer que o que é a tua vontade, que o que é tua vontade é também o que eu quero e só isso. E assim escolho amar o teu filho. Amém. Então, além dessa ideia, né, de querer que o mundo seja diferente de alguma forma, as coisas aqui, né, as situações, nesse texto que eu li, ele também fala sobre as pessoas, né? Se essa pessoa fosse diferente, eu seria salvo. Que é quando a gente, a consciência, ela projeta a individualidade através de crenças, através das interpretações das crenças. Então, aqui a gente atribui várias, né, crenças desde o início aqui, coisas que eu penso que são boas para mim, coisas que me salvam, né, coisas que aqui fazem com que eu não olhe para essas crenças. Então, essas coisas eu digo que eu gosto, e as coisas que me fazem olhar diretamente para a crença, o que tá ali, que eu tô acreditando sobre mim, essas coisas são as coisas que eu quero evitar, né? Eu quero me livrar dessas coisas ou dessas pessoas, ou a gente tem essa ideia de ranço, né? Eu tenho um ranço dessa pessoa, mas é porque tem crenças que eu tô acreditando sobre mim, sobre o que eu sou já como um indivíduo, e aí essas coisas, a consciência, ela quer esconder, ela não quer olhar de jeito nenhum. E aí, o que a gente faz com isso? Eu quero dizer que o ódio, né, ali a raiva, ela tá vindo por causa daquela outra pessoa, ou por causa do que essa outra imagem ali tá fazendo. E isso é a salvação do ego, ó. Joga o sistema de pensamento para fora e pronto, se livra, ó. Não é mais teu, não é mais tu que acredita aqui que tá separado. E isso é reencenado até que a gente questione a causa. Pare de colocar esse foco o tempo todo pro externo e dizer o lá fora muda, as pessoas mudam, as coisas mudam, e retorne o foco para cá. Eu preciso olhar primeiro para minha interpretação
de onde está vindo isso, de que crença que está ali. Sem a autoobservação, sem esse questionamento, não tem mudança, né? Não tem mudança de percepção de existência, porque as mudanças na forma elas podem acontecer, né? Como essa questão do trabalho, eu vou lá e faço, mas por que que eu quero fazer isso? Qual a minha sensação em estar indo fazer isso? Qual a minha sensação em estar dizendo isso para essa pessoa? Né? Eu estou querendo aqui vê-la já como errada, como se ela tivesse que ter feito algo de diferente, ou a minha intenção é realmente a correção da percepção? Então eu preciso questionar aqui as minhas intenções, as minhas vontades, os meus achismos aqui de ficar muitas vezes nessa matutação mental. Ah, essa pessoa fez isso, se ela tivesse feito aquilo, por que que eu não fez não sei o quê? E fica nisso aqui, ó. E aí tu não olha que são só vozes de crenças. Não tem eu pensando. São só vozes de crença. E se a gente questiona a voz das crenças, a gente vê o que está atuando por trás e aí desiste de continuar mantendo isso. Desiste por saber que a existência não é isso. Isso é confiar numa única existência e não no que a voz da crença fica te dizendo e nem nas sensações, o que as sensações te contam, como se fosse algo lá fora que estivesse te atingindo. Então, esse é o convite para hoje, para a gente questionar os nossos pensamentos, questionar a voz das crenças, questionar as sensações e não jogar mais para o externo, né? Só mudando a nossa percepção, a nossa interpretação de onde a gente se vê existindo é que alguma mudança pode realmente ocorrer e a paz realmente pode ser uma experiência. Então é isso. Um beijo a todos, até o próximo vídeo e tchau!